Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início à nossa aula sobre a unidade 1 da nossa disciplina de teste de software, tá? Essa aula vai ficar gravada para os alunos, para os colegas que não conseguiram participar dessa nossa conferência, para que eles possam assistir depois, ok? Bom, vamos lá. Vamos começar então a falar do nosso assunto sobre a unidade 1 da nossa disciplina, ok? Então, olha só, a primeira coisa, pessoal, que a gente tem que ter em mente é qual é a realidade hoje, né? Qual que é a realidade hoje dentro das empresas? A realidade hoje que a gente está vivendo é a informatização dos processos de negócio, ok? A gente sabe que o software hoje ele se tornou estratégico para apoio ao negócio das empresas. A maioria das empresas hoje usam o software como uma coisa estratégica, uma coisa que suporta o negócio da empresa. E mais do que nunca, então, nós temos hoje a necessidade de um software que seja confiável, ok? E aí entra uma disciplina muito importante nessa equação, que é a engenharia de software. A engenharia de software é essa disciplina que se preocupa com todos os aspectos da produção de um software, ok? Bom, e quando a gente fala de um bom software, a gente tem que ter em mente o seguinte: o que é um bom software? Geralmente, quando a gente fala, olha, um software é bom, a gente consegue relacionar alguns atributos. E entre esses atributos, a gente pode citar, por exemplo, a manutenibilidade. O que é manutenibilidade? A manutenibilidade, a gente pode dizer que é essa capacidade de um software, né, de ser fácil de manter. E por que isso é importante? Por que é importante um software ser fácil de se manter? Para ele poder evoluir. Ou seja, quando o software está rodando, a gente sabe, acontecem problemas. Para consertar esses problemas, nem sempre quem vai consertar é quem desenvolveu o software. Agora, se o software foi construído de tal maneira que ele tenha manutenibilidade, ou seja, ele é fácil de manter, houve essa preocupação com a manutenibilidade, então nós vamos conseguir consertar aqueles problemas do software, nós vamos conseguir adicionar novas funcionalidades, né, de uma forma razoavelmente fácil, ok? Um bom software, ele também deve implementar alguns aspectos de segurança. Ele deve prover integridade, confidencialidade, proteção contra acesso não autorizado, tudo aquilo que vocês estudaram em outras disciplinas que envolve a segurança de dados e segurança de informações, ok? Bom, com relação à eficiência, um bom software ele tem que ter um tempo de resposta razoável, de acordo com o usuário que está utilizando, certo? Ele deve fazer um uso racional de memória, ele deve fazer um uso racional de processador, ou seja, ele não pode simplesmente desperdiçar a memória lá do servidor onde ele está rodando. Ele não pode simplesmente consumir vários ciclos de processamento para fazer uma rotina que poderia ser implementada usando menos ciclos do processador, por exemplo. Isso tem a ver com eficiência, ok? E a questão da aceitabilidade, aqui entra a figura do nosso usuário. A aceitabilidade é esse atributo que diz que o software ele deve ser fácil de utilizar. Esse fácil é bem relativo, né? Mas a ideia por trás da aceitabilidade é que o nosso usuário deve conseguir usar esse software assim de uma forma habitual. Ele acessa o software, consegue desempenhar aquilo que o software se propõe a fazer, ok? Então vejam lá, quando a gente fala desses atributos, nós estamos falando também de um assunto que é a qualidade de software, ok? O que é qualidade de software? A qualidade a gente pode definir aí como um conjunto de características do software ou atributos e que atende às necessidades explícitas e implícitas dos seus usuários. Ok, nós sabemos que os nossos usuários eles têm necessidades explícitas.
ele precisa de algumas funcionalidades implementadas no sistema. Mas existem algumas outras necessidades que são implícitas. Muitas vezes o usuário não deixou claro, mas são coisas que precisa ter, como por exemplo, a usabilidade, a facilidade de uso do sistema, o tempo de resposta do sistema. Talvez o usuário não tenha falado sobre isso, mas isso é uma coisa que ele espera que o software tenha, ok? Bom, a qualidade do software, pessoal, não envolve somente o software, ela envolve também o processo de desenvolvimento do software. Vejam, a qualidade envolve tanto o processo de desenvolvimento quanto o próprio software, ok? E a gente costuma dizer que um software que, entre aspas, funciona bem, ele é visto como um software de qualidade, ok? Um ponto importante aqui é o seguinte: para um software funcionar bem, tá? Para ele não ter erros, defeitos quando o usuário vai usar ele, a gente pode afirmar o seguinte: essa qualidade que é percebida, ela tem uma relação com o investimento em testes do software. Provavelmente aquele software que funciona bem, foram feitos muitos testes nele, tá? E de tal maneira que esses erros, defeitos que ele poderia apresentar, não chegou lá no nosso usuário, tá bom? Um ponto importante aqui então é que o teste é um elemento que promove a garantia da qualidade do software. Ou seja, com testes nós podemos construir bons softwares, entre aspas, tá bom? Vamos lá. E a gente já começou a falar de teste de software. Para que são feitos os testes de software? Bem, os testes eles são realizados para descobrir erros, descobrir defeitos em um sistema, tá bom? Um ponto importante: o teste ele pode ser usado para mostrar a presença de defeitos, ok? Eu rodo um teste, com o teste eu consigo falar, opa, tem um defeito aqui no meu software. Eu estava esperando uma determinada saída e ele produziu uma outra saída que eu não estava esperando, ok? Mas vejam como é que essa frase continua. Um teste nunca pode ser utilizado para mostrar a ausência de defeitos. Acompanhe comigo, pessoal. Olha só, a ideia é aquilo que não foi testado, não testei. Eu não posso dizer que aquilo não tem defeito. E nem posso dizer que aquilo tem defeito, simplesmente não foi testado, ok? Então, eu não posso dizer que os testes mostram que o software não tem defeitos. Depende, tá? Se eu não testei alguma parte do meu sistema, não posso dizer, afirmar nem que aquela parte não tem defeitos e também que ela tem defeitos, ok? Se não foi testado. A ideia é que um teste ele verifica se o software ele está fazendo o que deveria fazer. Mas esse o que deveria fazer é bem relativo também. Deveria fazer de acordo com o quê? De acordo com os requisitos, de acordo com aquilo que foi definido pelo nosso usuário, ok? E os testes geralmente são realizados por meio da execução controlada do software. Nós executamos o software de uma forma controlada, com o objetivo de avaliar o seu comportamento com base naquilo que foi especificado. Em outras palavras, nós executamos o software de uma forma controlada, ok? Fornecendo para ele alguns dados e esperando que ele produza alguns dados de saída, ok? Isso é com base no que foi especificado, ok? Esse é o objetivo do teste. Bem, segundo o Pressman, que a gente teve a oportunidade de estudar lá na disciplina de engenharia de software, o teste de software ele envolve atividades de verificação e validação. Então ele chama essa atividade de teste de atividades de verificação e
validação. Mas o que é isso, pessoal? Você pense o seguinte, tá bom? Verificação, quando vocês olham para verificação, vocês têm que pensar na seguinte pergunta: o software, ele implementa corretamente uma dada função? Ok? Eu tenho uma função que eu preciso implementar. O software implementa corretamente aquela função? Ora, a verificação vai dizer se o software está de fato implementando corretamente uma função. Agora vejam a validação. A pergunta da validação é: o software corresponde aos requisitos do usuário? Percebam aqui, a verificação ela tem um foco na implementação correta, ok? Enquanto a validação tem o foco nos requisitos do usuário. Então vejam, isso que o Pressman chama de verificação e validação, ela envolve olhar se foi implementado corretamente e se o que foi implementado está de acordo com os requisitos do usuário. Vejam, em engenharia de software a gente teve a oportunidade de estudar aquela questão, né? Você desenvolve o software para o software funciona, mas ele não faz aquilo que o usuário queria. Aonde está o erro? Ora, na validação. O software, nesse caso, não está atendendo os requisitos do usuário. Ele funciona corretamente? Funciona. Provavelmente a implementação dele está correta, mas com relação à validação, não está legal. Por quê? Porque não atende a necessidade do usuário, não está atendendo os requisitos colocados pelo usuário, ok? Bem, esse processo de validação e verificação, ele tem como objetivo estabelecer aí a confiança de que o sistema está adequado ao seu propósito, ok? O nosso usuário, para poder usar o sistema, ele tem que confiar nesse sistema. Só que essa confiança, pessoal, ela é relativa. E olha só, ela tem uma relação com alguns fatores. Por exemplo, vamos olhar para criticidade. Criticidade, ok? A criticidade de um sistema, tá? Essa confiança, ela vai variar de acordo com a função do software. E essa função vai exigir mais ou menos controles, ok? Então, por exemplo, um sistema de supermercado não é tão crítico quanto um sistema de controle de voo, ok? Então, olha só, o nosso usuário do sistema de supermercado, ele pode até aceitar algumas falhas no sistema, mas um usuário que esteja operando um sistema de controle de voo, esse sistema é muito crítico. Ele não vai aceitar que o software ali tenha um erro, por exemplo. Com relação à expectativa do usuário, vejam, aí a gente está falando de tolerância a falhas. Essa tolerância a falhas, ela varia de acordo com o software. Por exemplo, se você desenvolve um software ali para uma empresa, um sistema corporativo, ok? E aparece um erro, os nossos usuários ali, daquele ambiente corporativo, eles vão lá e reportam: olha, tem um erro no sistema, corrige para mim, ok? Isso não gera uma repercussão tão grande. Agora, imagina acontecer um erro em um app que foi lançado lá no Play Store da Google, ok? Isso dá uma repercussão gigantesca, tá bom? E se for um erro mais crítico, nossa. Olha só, e com relação ao mercado, pessoal? Quando a gente enxerga dois produtos que fazem a mesma coisa, qual que é a tendência? A tendência é que aqueles produtos que a gente acha que são mais confiáveis, ok? Eles tendem a dominar o mercado. Se tem dois produtos que fazem a mesma coisa, ok? Você como usuário, está avaliando. Você vai ver que um deles funciona corretamente e o outro, de vez em quando, ele dá umas falhas. Com qual que você vai ficar? Provavelmente aquele que é mais confiável, tá bom? Então, os produtos mais confiáveis, eles tendem a dominar o mercado, tá bom? Cristiane reportou ali que o nosso chat agora está funcionando. Excelente, Cristiane.
Vamos lá. Existem conceitos equivocados quando a gente fala de teste, né? Algumas pessoas dizem que, por exemplo, que o desenvolvedor não deve fazer nenhum teste. Minha nossa, imagina. Se o desenvolvedor não fizer nenhum teste, quem é que vai pegar o erro? Quem é que vai pegar o erro? Na pior das hipóteses, o nosso usuário, já pensou? Por isso que a gente faz testes, para tentar pegar os erros, os problemas antes que o nosso usuário descubra, tá bom? Porque se a gente deixar para o nosso usuário descobrir o defeito, nossa, a questão da confiança no sistema vai lá embaixo, tá bom? O software deve ser testado por estranhos de forma impiedosa e com isso vai garantir sua qualidade. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe, tá? Primeiro, o software ele é testado por várias pessoas. Ele tem que ser testado pelo desenvolvedor, ele pode ser testado por uma equipe de teste que está ali trabalhando junto com a equipe de desenvolvimento, tá bom? Agora, testado por estranhos, uma pessoa que nem, não participou do processo, isso não existe. De forma impiedosa, com que objetivo? Apontar ali e falar assim, tem um erro aqui, demite esse desenvolvedor? Não, pessoal, isso não existe, tá bom? A gente geralmente trabalha em equipe e como equipe, a equipe tem interesse em entregar um produto de qualidade. Então são várias pessoas trabalhando nesse processo, tá bom? Testadores só devem se envolver com o software no momento em que os testes começarem. Não, 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 nada disso. Os testadores participam do software desde a sua concepção. Quando o pessoal está levantando requisitos, os testadores podem lá estar participando das reuniões de requisitos. Por quê? Porque eles precisam entender quais são os requisitos, o que o usuário espera para poder construir os casos de teste. Justamente, porque os casos de testes, eles vão testar o que você vai fornecer para o sistema de entrada e o que o sistema precisa fornecer como saída, ok? Então, os testadores estão envolvidos durante todo o processo de desenvolvimento do software, tá? Vamos lá. Alguns pontos importantes, pessoal. Anotem isso. Quanto melhor o software for testado, menor o risco de falha. Melhor, tá, pessoal? Não é mais. Nem sempre mais é mais, tá? Um teste de qualidade, às vezes, é melhor do que um teste em excesso, tá bom? Então, por isso a frase diz: quanto melhor o software for testado, tá bom? Então, a ideia é: quanto mais a gente conseguir testar esse software, mas de uma forma satisfatória, né, menor o risco de falha. Por quê? Nós já tentamos prever as falhas do nosso software. Nós já testamos aquele software para saber se ele tem falha ou não, tá bom? Um ponto importante, pessoal, a qualidade desses testes, ela é diretamente proporcional ao quê? Ao custo e ao prazo do projeto de desenvolvimento. Pessoal, é o seguinte, você, para testar um software, você vai ter que alocar recursos financeiros. Isso vai ter um custo, ok? Então, se a empresa que está desenvolvendo o software não quer bancar esse custo, provavelmente a atividade de teste vai ser comprometida, tá joia? Porque esse custo envolve contratação de pessoas para trabalhar com teste, ok? Infraestrutura, estamos falando de máquina, talvez até softwares de apoio ao teste, tá bom? E ao prazo, nossa, gente, essa é uma questão importantíssima. Então vejam só, muitos projetos de software, as pessoas simplesmente começam e querem o negócio pronto de um dia para o outro. E aí eu pergunto, que tempo o testador vai ter para fazer o teste? Nenhum, porque às vezes nem o desenvolvedor consegue entregar naquele prazo. Então, pessoal, são pontos importantes, tá bom? Teste consome recursos financeiros e precisa de tempo para ser desenvolvido, tá bom? Algumas pessoas acreditam que os testes aumentam custos e prazos. Sim, teste custa dinheiro, tá bom? Teste leva tempo para ser implementado. Mas vejam, não podemos só pensar que os testes, né,
custam dinheiro, que os testes vão tornar o nosso projeto mais demorado, né? A entrega vai ser mais demorada porque eu estou fazendo testes. Não, vamos lá. A gente tem que mudar essa visão. A gente tem que ter a visão de que teste é investimento em qualidade, ok? E que o teste, vejam só que ponto importante, ele reduz o custo de manutenção do sistema. Pessoal, o maior custo de desenvolvimento de um sistema está aqui, ó, da manutenção. Muitos sistemas são desenvolvidos de tal maneira que uma determinada equipe entrega aquele sistema, entrega rápido, às vezes 6 meses, dependendo do projeto, né? Aí entrega um projeto de 6 meses e depois fica mais de ano dando manutenção naquele sistema. Na verdade, a manutenção vai ocorrer durante todo o ciclo de vida daquele projeto, ok? Seja para evoluir aquele sistema, seja para fazer correção de erros, tá bom? Então, vejam só, se você testou bastante, você investiu aqui no teste, provavelmente nessa fase de manutenção do seu sistema, você não vai encontrar tantos problemas assim para consertar e nem tantos problemas críticos, tá bom? Então vejam assim, teste é investimento em qualidade. Não pensem só em custos e prazos, ok? Vamos lá. Essas atividades de verificação e validação, elas servem para mostrar que um software ele se adequa às suas especificações, ao mesmo tempo em que satisfaz as especificações do cliente do sistema, ok? Então, o software ele precisa atender aquilo que o cliente está dizendo, tá bom? O teste ele tenta então identificar defeitos antes do uso. Quando a gente fala antes do uso, estamos falando de antes do uso pelo nosso usuário, né? Não é o uso lá pelo desenvolvedor. O desenvolvedor está desenvolvendo o software, ok? Ele vai botar o software para rodar, é lógico, para tentar usar e testar aquilo que ele implementou, tá? Então a ideia é que o nosso software seja desenvolvido e a gente entregue para o nosso usuário sem defeitos. Isso seria o cenário ideal, tá bom? Então o teste tenta identificar esses defeitos antes do nosso usuário usar ele, ok? Para testar o software, eu ali, desenvolvedor, eu vou usar dados reais. Eu vou rodar o meu software em ambiente de produção, correndo o risco de ir lá e comprometer a integridade de algum dado que está em produção? Não. Para testar o software, pessoal, nós usamos dados fictícios, tá bom? E aí nós analisamos o resultado. Até quando a gente está fazendo um teste, antes de entregar para o nosso usuário, geralmente está utilizando dados fictícios, tá bom? É possível, nós podemos também solicitar para o nosso usuário, por exemplo, olha, eu posso fazer uma carga aqui dos dados do ambiente de produção aqui para o meu ambiente de teste, para que eu possa testar, ok? Então, se você está trazendo os dados de produção para o ambiente de teste, né, aí você pode fazer o que você quiser nos dados, tá bom? Você pode corromper os dados, pode modificar e tudo, você não está mexendo em dados de produção. Agora, dados de produção, pelo amor de Deus, tá? Não façam teste em ambiente de produção, ok? Isso é abordagem Chuck Norris. Ninguém faz isso, pelo amor de Deus, tá bom? Se você fizer teste em ambiente de produção, você corre o risco de de gerar um problema assim imenso ali, tá bom? Para sua organização. Vamos lá. Objetivos do teste, então. O objetivo do teste é demonstrar que o software ele atende os seus requisitos, ok? Isso a gente já viu, tem a ver com a validação. Então a gente chama de teste de validação aqueles testes em que a gente está procurando verificar que o software atende aos seus requisitos, ok? Agora, quando a gente está tentando descobrir situações
em que o software ele se comporta de uma maneira incorreta, ou seja, indesejável, diferente das especificações, ele está fazendo o que ele não deveria fazer, nós estamos olhando para testes de defeitos, ok? Atende os requisitos, teste de validação. Software faz o que não deveria fazer, teste de defeito, tá bom? O teste com dados simulados é a principal técnica de validação, ok? Então, nós conhecemos os requisitos, nós sabemos o que o usuário espera do sistema. Então, nós podemos construir ali uma base com alguns dados justamente para testar, para exercitar esses requisitos. Veja essa figurinha que interessante. Está lá na nossa aula na unidade 1, tá? Vocês podem enxergar o teste com mapeamento de conjuntos. Vejam, vocês têm um conjunto aqui que contém as entradas de dados para o teste, ok? Ora, essas entradas são fornecidas para um sistema, que é o nosso software, ok? E ele vai produzir aqui um resultado que está dentro do conjunto da saída de resultados de teste. No teste normal, você vai fornecer uma entrada aqui, ok? O sistema vai produzir uma saída e essa saída ela corresponde ao resultado esperado. Mas existem algumas entradas que você vai fornecer para o sistema e essas entradas, ao invés de produzir aquele resultado que a gente estava esperando, ele vai produzir algumas saídas que não estão de acordo com aquilo que a gente estava esperando. São saídas que revelam defeitos. Ok, essas entradas que causaram essas saídas inesperadas, nós chamamos de entradas para testes de defeitos, ok? E essas outras entradas aqui, elas são entradas que acusaram aí o teste, que são usadas para o teste de validação. Vejam, na verdade a gente forneceu várias entradas. Algumas estavam de acordo com o requisito do nosso usuário. Legal, teste passou no teste de validação. Outras não estavam de acordo com aquilo que a gente estava esperando. Ok, encontrei um defeito, tá bom? Pessoal, quando a gente fala da atividade de teste, o teste não envolve só você executar o software. Vejam, nós temos as seguintes abordagens para essa atividade de verificação e validação. Nós temos uma abordagem estática e uma abordagem dinâmica. A abordagem estática, pessoal, ela consiste em fazer o quê? Aquilo que a gente chama de inspeção de software, ou seja, análise de documentos. Sim, você olhar um documento, revisar um documento, também faz parte da atividade de teste, porque você vai revisar um documento para verificar se aquela especificação está de acordo com os requisitos, de acordo com aquilo que o nosso usuário está esperando, ok? Então, essa análise de documentos, essas inspeções, elas podem abranger a especificação de requisitos. Você pode olhar os requisitos e confirmar com o usuário para saber se realmente é aquilo que deve ser feito, ok? Nós podemos verificar o documento de arquitetura do software para verificar se realmente ele está de acordo com aquele problema que deve ser resolvido. Nós podemos revisar diagramas OML, esquemas de banco de dados para verificar se as nossas tabelas no banco de dados têm os tipos corretos para os campos, ok? E vejam, e aí tem também o teste de software, que é a abordagem dinâmica, onde a gente executa o nosso software, o nosso programa, ok? Então nós temos duas abordagens, estática e dinâmica, tá bom? Então teste, pessoal, envolve não só executar o software, mas também você analisar os documentos procurando encontrar erros, defeitos ali naqueles documentos, tá bom?
O teste, ele pode ser feito em diferentes estágios do nosso processo de desenvolvimento de software. Trazendo a figurinha lá da nossa disciplina de engenharia de software, vejam só, em cada fase do processo de software nós podemos usar uma abordagem diferente. Quando a gente está trabalhando na codificação, nós podemos aplicar o teste de unidade. Quando estamos olhando para a atividade de projeto, nós podemos aplicar o teste de integração. Quando estamos olhando para os requisitos, nós podemos aplicar o teste de validação. E nós podemos também olhar para o sistema como um todo e testar ele, todo o funcionamento dele, usando o teste de sistema. Vamos então falar um pouquinho desses testes, ok? O teste de unidade, que é esse teste que é executado quando a gente está trabalhando na implementação do nosso código, ele tem um foco, como diz o próprio nome de unidade, no componente individual. Se você estiver trabalhando com orientação a objetos, o foco aqui é uma classe, um método de uma classe, uma função, às vezes até um módulo, tá bom? O teste de integração, vejam, integração já abrange atividade de projeto, é um pouco mais acima do código. O projeto já abrange digamos assim, um conjunto maior de funcionalidades. O teste de integração, ele já tem um foco na integração dos componentes. E faltou um S aqui, pessoal. Depois eu vou consertar o material, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Ora, não é porque eu testei cada componente individualmente que eu estou garantindo que quando eu juntar eles, eles vão funcionar corretamente, ok? Eles precisam trabalhar juntos, né? Não necessariamente. Então, para isso que existe o teste de integração. Eu vou integrar, eu vou juntar esses componentes e ver se eles juntos estão trabalhando harmonicamente e da maneira como deveriam trabalhar, ok? O teste de validação, pessoal, validação, pensou em validação, pensou em requisitos, ok? O teste de validação tem um foco nos requisitos, ok? E o teste de sistema é aquele teste onde você está olhando todo o sistema, tá bom? Para ver se o sistema está funcionando. Então você está olhando não só para os requisitos funcionais, aquilo que o nosso usuário está esperando. Nós estamos olhando também para os requisitos não funcionais, como por exemplo, tempo de resposta, o desempenho, quantos usuários simultâneos o meu sistema suporta, ok? Nós estamos olhando para o hardware, para o banco de dados, tá bom? Então, percebam que existe aqui uma abordagem incremental no teste, né? Na verdade, o teste ele segue nessa direção aqui, ó. Nós estamos codificando, nós fazemos teste de unidade. Nós estamos olhando o nível mais alto, o nível de projeto, nós juntamos essas unidades para fazer o teste de integração, para ver se elas funcionam juntas, ok? E aí, horas funcionando tudo junto, então agora a gente vai olhar para os requisitos. Será que esse nosso sistema que eu sei que está funcionando, ele está de acordo com os requisitos? Teste de validação, ok? Então reparem que isso aqui, ó, ele segue uma escala, vai subindo nessa direção aqui. Bom, estratégias de teste. Na nossa unidade 1, ele mostra uma estratégia de teste, que é uma estratégia que ele chama de estratégia de teste baseada em riscos. Como é que funciona essa estratégia? Pessoal, ela segue 3 pontos, tá? Primeiro, você escolhe aí um conjunto de características de software. Por exemplo, separei aqui algumas características. Ora, o meu software, ele, por exemplo, ele tem que ter conectividade, que é uma integração de componentes, continuidade, que é a capacidade de operar ininterruptamente, ok? Ele tem que prover segurança, eficiência. Então tem aqui um conjunto de características, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou associar um risco para cada uma dessas características, tá bom? Depois de associar esse risco, eu vou olhar e vou escolher os testes que vão ser executados para as características que têm maior
risco. Então percebam, definir as características, vou ver quais são as características de maior risco e aí eu vou executar testes para elas. Vamos ver? Olha só, eu construo uma tabelinha aqui. Olha as minhas características aqui, tá bom? Aí eu defini um conjunto de riscos para o negócio, facilidade de uso do site, tempo de resposta, conectividade com o legado, ok? E aí eu começo a avaliar essas características aqui. Por exemplo, segurança, facilidade de uso do site. Qual é o risco? 1. Legal. Tempo de resposta. Bom, segurança não tem tempo de resposta, nem conectividade com legado, né? Então a importância aqui é 1. Agora, conectividade. Vejam só, facilidade de uso do site, risco 1. Tempo de resposta, opa, quando eu estou conectando, por exemplo, dois componentes que podem estar em sistemas diferentes, né? O tempo de resposta é um risco que eu preciso considerar. Então, coloquei 2. Conectividade com legado, opa, tem um risco aqui, né? Se o meu legado cair e eu não conseguir conversar com ele, isso aqui tem um impacto grande na minha aplicação. Enfim, eu defino aqui, somo e eu vi que o risco aqui, né, dessa minha característica é 6, tá bom? Então eu estou construindo uma tabelinha avaliando. Bom, e aí o que eu faço? Eu vi quais são aqui as características que têm o maior risco. Ó, são essas 3 aqui. Estão aqui, tá bom? E aí eu vou definir agora quais são os testes que vão ser executados. Que testes são esses? Ó, eu vou revisar requisito, eu vou avaliar as especificações, eu vou fazer uma revisão do projeto, eu vou realizar teste unitário de integração, de sistema, de aceitação. Então vamos ver com relação à conectividade. Eu vou revisar requisito? Não, não tem, não tem. Não tem avaliação de especificações. O projeto técnico, aí sim, aí eu tenho que ver como é que eu estou prevendo essa conectividade, tá? Será que eu vou fazer um teste unitário para conectividade? Bom, aqui ele falou que não, mas o teste de integração sim, porque o meu componente vai conversar com outro componente de outro sistema, por exemplo, tá bom? Teste de sistema, sim, eu tenho que testar para ver se o sistema como um todo está funcionando. Perceberam? Então, na verdade, você tem que ir analisando essa matriz e colocando aqui esses xizinhos para ver quais testes que vão ser executados. Pessoal, isso é uma abordagem, tá bom? Isso é uma estratégia de teste. Eu trouxe ela aqui para vocês porque ela aparece na nossa aula e eu queria explicar melhor para que ficasse mais claro para vocês, tá bom? Essa abordagem. Aí vem uma pergunta aqui, pessoal. Quando que a gente para o teste, tá? Em geral, pessoal, a gente nunca termina de testar um software. Por quê? Porque o teste, ele continua sempre que o nosso usuário utiliza o programa. Vamos lá, vamos analisar essa questão. Igual eu falei, se você não tem uma equipe de teste, se você não escreveu testes unitários para o seu software, se você não colocou, não fez o teste adequado, quem é que vai pegar os erros? Quem é que vai testar o software? O nosso usuário final. Toda vez que ele usa o programa, o software, ele está testando. E aí ele pode pegar um erro, um defeito. Tá bom? E aí vem a pergunta: quando a gente sabe que já foram executados testes em número suficiente? A gente não sabe. A gente pode até prever uma estimativa, tá bom? Ou então a gente pode seguir uma estratégia. Nós podemos continuar testando o sistema até acabar o dinheiro do projeto, até o fim do orçamento. Será que essa abordagem é boa? Bom, eu acho que não, né? E se os prazos de entrega e custo do projeto extrapolarem o orçamento, ok? Então, se o meu prazo for apertado, se o recurso que eu tenho ali para aplicar no meu projeto for limitado, eu vou ter que definir, ó, eu vou testar até dia tal. A partir dessa data, acabou. Não posso mais, porque aí eu vou estar comprometendo o prazo e comprometendo o custo do meu projeto. Não posso exceder.
não é a melhor abordagem, tá bom? Mas vamos lá, vamos olhar uma possível solução teórica, tá, pessoal? Isso aqui na prática não funciona muito bem, não, tá? Algumas coisas são são muito bonitas assim na teoria, mas na prática é um pouco difícil de implementar. Mas vamos analisar. Vamos imaginar que a gente tem um modelo de confiabilidade, tá bom? E a ideia desse modelo é o seguinte: eu vou construir um gráfico e esse gráfico aqui vai ter o número de ocorrência de falhas no tempo, tá bom? Então percebam, nesse primeiro momento aqui, eu medi lá e eu tenho essa taxa de ocorrência de falhas lá em cima, tá vendo? Aí passou um tempinho, olha só, eu descobri uma falha, reparei essa falha, ou seja, consertei, ok? Então o que acontece? Ó, o número de defeitos caiu. Aí eu vou lá, opa, descobri mais defeitos, corrigi, caiu. Então a ideia é que essas falhas vão sendo reparadas, tá? E a confiabilidade do sistema vai aumentar. Por que que ela aumenta? Porque o número de falhas vai diminuindo ao longo do tempo, ok? O problema é que essa abordagem nem sempre é verdadeira. Por quê? Vejam só, pessoal, nem sempre quando você modifica um software, você só conserta problemas. Na verdade, existe um fato, e a gente estudou isso em engenharia de software, que quando você modifica um software, você pode introduzir novos defeitos ali. Então, repara, pessoal, aqui o que aconteceu? Está aqui com um certo número de falhas, ok? Aí eu fiz uma manutenção, ok, caiu o número de falhas. Aqui eu fiz uma manutenção, diminuiu o número de falhas. Mas aqui eu fiz uma manutenção que, ao invés de diminuir o número de falhas, aumentou. Reparem, aumentou. Então, olha só, pessoal, com uma correção de erros, o número de falha ele pode aumentar ao invés de diminuir. Então, nem sempre essa curva vai para baixo, tá bom? E aí vem a pergunta: tudo bem, como então que a gente pode decidir que os testes devem parar? Seguindo essa ideia, pessoal, a gente pode fazer uma previsão da seguinte maneira, tá bom? A gente mede a confiabilidade, ou seja, essa taxa de ocorrência de falhas, ok? E aí a gente constrói um gráfico com esses pontinhos aqui, ó, a confiabilidade ao longo do tempo, ó. Primeiro eu medi era aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, subiu, né? Aqui e aqui. Com base nesses pontos, eu posso prever uma interpolação e eu vou construir uma curva que passa por esses pontos. Vocês estão vendo aqui? Essa curva, a gente pode dizer que é uma curva modelo para esses pontos aqui, tá bom? Então ela é uma estimativa da nossa confiabilidade. E aí o que a gente faz? A gente define aqui um nível de confiabilidade que seja aceitável nessa curva. Por exemplo, olha, eu quero parar o meu teste quando chegar aqui nesse ponto da curva, ok? E aí aqui está o tempo estimado para atingir essa confiabilidade. Pessoal, isso é um modelo teórico. Eu, sinceramente, eu digo para vocês que implementar isso na prática é muito difícil. Mas é interessante a gente ver um modelo teórico, né, e pensar se de fato a gente poderia aplicar isso na nossa vida real. Ok? Bom, para finalizar essa nossa aula, eu vou sugerir aqui algumas leituras complementares que eu coloquei ali na unidade 1, ok? Então, o livro de referência da nossa disciplina, Introdução ao Teste de Software, eu gostaria que vocês lessem esse capítulo aqui, Introdução ao Teste de Software. Eu também gostaria que vocês lessem essa parte lá do capítulo 8 do livro do Somerville, que também está disponibilizado lá na nossa aula, né? Lê do início do capítulo até antes da seção 8.1.1, tá bom? Que fala dos objetivos do teste de software. O resto do capítulo a gente vai ler ao longo da disciplina, tá bom? E também ler uma parte do capítulo 22 do Pressman, que fala sobre estratégia de teste de software, ok? Lê lá do início do capítulo até o final da seção 22.1. Todas essas referências eu
coloquei lá na nossa disciplina, lá no link, lá, leitura complementar. Pessoal, leiam, que é importante para vocês terem uma visão melhor do material que está disponibilizado na unidade, ok? Então, o objetivo da nossa aula era fazer essa apresentação. Agradeço aí a presença de vocês e agora eu vou abrir a nossa aula para perguntas, para dúvidas, ok? Vamos lá. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Então, Professor, foi eu referente... tenho... Pode Pode falar. continuar, Cristina. Tá, obrigado. É referente, o senhor mencionou sobre o teste unitário. O teste unitário seria somente o TDD e é responsabilidade do programador ou do testador? Vamos lá, Cristiane. O TDD, na verdade, ele é uma abordagem para você, é até uma abordagem de desenvolvimento de software, ok? Que é o Test Driven Design, né? Ele prevê que no seu processo de desenvolvimento você construa testes, né? Testes unitários também, tá bom? Mas veja só, o teste unitário, olha, eu não tô certo agora, né? Se o TDD ele prevê isso, mas existem alguns modelos de desenvolvimento de software que prevêem que você primeiro escreva os testes unitários e depois escreva o sistema. Por quê? Porque com o teste unitário você já está testando aquilo que o sistema deveria fazer. E aí você encaixa o sistema naqueles testes, tá? Então, o teste unitário, a responsabilidade dele, primeiramente, é do desenvolvedor, porque ele é um teste lá de baixo nível. Você está testando um componente, uma classezinha, tá? E geralmente, quando você está escrevendo um sistema, você tem vários testes unitários. E o legal do teste unitário é que muitas vezes você consegue implementar ele com ferramenta automatizada, como por exemplo o JUnit, né? Na unidade 3, a gente vai ter oportunidade de. A unidade 3 vai atividade avaliativa. Eu vou passar para vocês um projetinho no JUnit, que vocês vão rodar na máquina de vocês, analisar os resultados e dizer o que está acontecendo ali. Então vocês vão ter oportunidade de ver na prática, assim, o que é um teste unitário. Tá bom? Mais perguntas? Cristiane, Alan? Não, professor, não tenho nenhuma pergunta. Só não ficou disponível para mim, continuou desabilitado o chat. O chat continua desabilitado? Continua, Alan, mas... eu vou verificar isso aí junto com a equipe da Católica para ver se realmente você está nesse grupo da equipe, né? Porque a Cristiane, eu vi ali que ela conseguiu escrever no chat, né? Agora, por que você não conseguiu, realmente eu não sei. Teve um outro professor que ele falou que só fica habilitado para quem entra com o e-mail da Católica. Aí eu não sei se confere. Ah, verdade. Alan, você ingressou com o Não, não seu e-mail da entrei. Católica? Não entrei com o e-mail da Católica. Não? Ah, então é Não, isso. não. Então ele não reconheceu você como membro da equipe, tá? Então provavelmente é isso. Pronto, a Cristiane matou Já a na questão. próxima isso não vai mais acontecer. Perfeito, então. Perfeito. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Não. Não, era só essa mesmo, professor, porque eu vejo muita vaga que fala de teste unitário. Eu sempre imaginei que o teste Certo. unitário era só o TDD. Não, Cristiane, o teste unitário, geralmente, se você está falando de desenvolvimento em Java, ele quer saber se você consegue trabalhar com o JUnit, tá? Porque o teste unitário é extremamente importante. Por quê? Ele garante que, por exemplo, você implementou o teste está passando, se você fizer uma alteração no seu código e o teste quebrar, não funcionar mais, significa aquele gráfico que eu mostrei para vocês, lembra? Deixa eu colocar aqui de novo. Exatamente isso aqui, ó. Aquela correção que você fez no sistema, ao invés de corrigir um problema, adicionou outros problemas, tá? Então, pode estar acontecendo isso aí. Então, é essa a importância do teste unitário, tá? Eu, por exemplo, lá no meu ambiente de trabalho, a gente tem adotado a abordagem de teste unitário, tem ajudado muito, porque principalmente quando você precisa fazer uma manutenção grande no sistema,
Depois que você faz a manutenção, você roda os testes unitários para saber se aquilo que estava funcionando antes continua funcionando ou quebrou. Tá? Então é por isso, hoje, quando o pessoal fala isso, a gente já está vendo, assistindo essa questão do pessoal vendo o investimento em teste como investimento em qualidade e também como investimento para diminuir o custo de manutenção do sistema posteriormente. Ok? Entendi, professor. Obrigada. Ok. Gente, mais alguma pergunta? Não, professor. Não, Perfeito. nenhuma. Bom, pessoal, então eu vou encerrar por aqui a nossa aula. Gostaria então de agradecer a presença de vocês, ok? E vou deixar essa aula gravada para que os colegas que não puderam participar possam assistir depois, ok? Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês e até a nossa próxima videoaula, nosso próximo encontro. Até lá!